E aí, pessoal dos elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, estamos aqui em mais uma videoaula para dar continuidade ao estudo da aritmética básica. E nesta videoaula nós veremos como localizar números racionais na reta numérica. Anteriormente, nós já estudamos como localizar números inteiros na reta numérica. E é muito tranquilo e, em geral, o pessoal não tem dificuldade. Já quando parte para os números racionais, aí começa a surgir algumas dificuldades. Porque os números racionais podem ser apresentados na forma fracionária, na forma decimal, até mesmo no formato de números mistos. Então isso confunde um pouquinho o pessoal. Mas aqui eu irei apresentar alguns exemplos e vocês fazendo da forma que eu irei apresentar é bem tranquilo, tá bom? Então vamos lá. Bom, gente, olha o que diz aqui, ó. Vejamos como localizar os racionais, e aqui eu trago 5 racionais, na reta numérica, tá? Então você percebe que desses racionais nós temos aqui, ó, uma fração, um número misto negativo, uma fração negativa, números decimais. Desses números decimais a gente tem um decimal exato e uma dízima periódica. Então é essa conjuntura, esses números aqui totalmente diferentes, que são todos racionais, que o pessoal tem uma certa dificuldade para localizar aí na reta numérica, tá? Então, vamos colocando aqui de um por um, que eu vou explicando qual é o melhor método de fazer em cada caso, tá? Então, o primeiro caso aqui, ó, nós temos o 2/3. Bem tranquilo de localizar, pessoal. Por quê? Olha só. 2/3, a gente sabe que ele é um número que está entre 0 e 1. E como é que a gente sabe isso? Visualmente, né? Se você pegar 2 e dividir por 3, consequentemente isso não vai dar maior que 1. E também não vai ser menor que 0. Então, o número que está aqui entre 0, deixa eu colocar o 1 aqui. E como é que a gente faz para localizar esse 2/3 exatamente na reta numérica? Olha só. A gente vai pegar esse trecho aqui, do 0 até 1, dividi-lo em 3 partes, tá? E dessas 3 partes a gente vai pegar quantas? 2 partes. Beleza? Simples demais. Tá? Muito, muito tranquilo. É como se esse intervalo aqui do 0 a 1, é como se fosse, não, é isso. Esse intervalo do 0 a 1 é o nosso inteiro, a gente divide em 3 partes e dessas 3 partes vai pegar apenas 2, certo? Então, dividindo aqui em 3 partes, fica assim, né? 1, 2, 3 partes, dessas 3 eu pego as 2, no sentido aqui positivo da reta numérica. Então, aqui fica localizado o nosso 2/3. Simples, né? Vou marcar aqui com uma bolinha. Eita, professor, e agora esse número misto aqui e ainda mais negativo? Como é que a gente faz? Esse aqui tá fácil mesmo. A gente sabe que é negativo, né? Nós temos aqui 2 inteiros e 1 meio. Só que você sabe que 1 meio é a mesma coisa que 0,5. Então aqui, na parte negativa da reta numérica, esse número vai ser um número que vai estar entre -3 e -2. Na verdade, vai ser exatamente o -2,5. Tranquilo demais, né? Olha só, aqui eu vou ter o -1, aqui eu vou ter o -2, aqui o -3. Beleza? Então, o -2 eu já sei, ele está localizado aqui. Eu só tenho que voltar, pessoal, mais 1 meio. Só que pegando essa mesma ideia que eu usei anteriormente aqui do 2/3, eu tenho que pegar esse intervalo aqui, que vai do -2 até o -3, dividi-lo em 2 partes, né, o denominador aqui 2, e pegar apenas uma dessas partes. Então vamos fazer isso. Aqui, ó. Beleza? E a gente localiza aí esse número que é o -2 inteiros e 1 meio. Simples assim. Tranquilo? E essa ideia, pessoal, de pegar o intervalo e dividir em partes iguais para localizar de acordo com o numerador, a gente vai utilizar nesses outros casos, tá? Então vamos lá. Nós temos aqui agora o -5/3. Quem estudou aí a parte lá de frações desde o início vai lembrar que isso aqui é uma fração imprópria. Ou seja, o numerador é maior do que o denominador. Então, nesse caso, o que eu acho mais interessante é transformar essa fração imprópria em um número misto.
Isso sempre é possível, pessoal. Sempre, 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 tá? Eu vou fazer isso aqui agora só para recordar com vocês. Pode de início até desconsiderar o sinal. Depois a gente considera o sinal quando for localizar aqui na reta numérica, tá? Então, olha só. 5 terços. Esses 5 terços, vocês concordam comigo que eu posso enxergar como se fosse 3 mais 2 dividido por 3? Mesma coisa, né? Porque 3 mais 2 é 5. E agora eu posso abrir essa soma aqui em duas frações. A primeira fração vai ser 3 terços, mais a segunda fração que é 2 terços. 3 terços é igual a 1, né? Então vai ficar 1 mais 2 terços. E agora isto daqui eu consigo transformar em um número misto, que é 1 inteiro e 2 terços. Então, esse camarada aqui é igual a esse. A diferença aqui é o sinal, né? A gente tem que considerar o sinal nessa situação. Aqui é menos 1 inteiro e 2 terços, tá? Deixa eu até colocar aqui entre parênteses. Menos 5 terços é igual a menos 1 inteiro e 2 terços, certo? Só que nessa situação a gente tem que marcar esse número na parte negativa da reta numérica. Menos 1 já está aqui, ó. Agora o que é que a gente tem que fazer? Do menos 1 ao menos 2 a gente tem que localizar quanto que vale esse 2 terços. Mas só é utilizar a mesma ideia. Você pega esse intervalo aqui, divide ele em 3 partes iguais e vai pegar quantas partes? 2 partes, tá? Então vamos pegar esse intervalo do menos 1 até o menos 2. Aliás, o contrário, né? Do menos 2 até o menos 1, que é crescente. Divido aqui em 3 partes. Dessas 3 partes eu vou pegar 2. Só que olha só, esse número é negativo. Então a gente vai pegar essas partes da direita para a esquerda, beleza? A gente tem que voltar aqui negativamente. Então aqui eu tenho uma parte, 2 partes. O número tem que ficar aqui, ó, menos 5 terços. E por que eu estou colocando menos 5 terços e não esse cara aqui? Porque é o número que está sendo dado inicialmente, né? É o menos 5 terços. Eu sei que ele é igual a isso, mas isso aqui é apenas um método para facilitar a nossa vida na hora da localização do número, tá? Ah, professor, e toda vez eu tenho que fazer essa manipulação aqui enorme? Não, pessoal, com a prática vocês vão conseguir fazer isso aqui de cabeça de forma bem rápida, tá? Sem estresse. Então tá aqui o nosso número. O próximo número é o 3,25. Só que esse camarada aqui, a gente também consegue transformar em um número misto e de forma até mais simples. Porque olha só, 3,25 é igual a 3 mais 0,25. Vocês concordam com isso? O 0,25 é 1/4, né? É fácil de perceber. E agora já virou um número misto. 3 inteiros e 1/4. Então, onde é que esse número vai estar localizado? Vai estar localizado entre o 3 e o 4. Vamos colocar aqui, ó, 2, 3, 4. Porque eu já sei que é 3 inteiros. 3 inteiros está aqui. E agora eu só tenho que adicionar mais 1/4. E como é que a gente adiciona esse 1/4 aqui? Pega o intervalo, divide em 4 partes, e dessas 4 partes a gente vai pegar apenas uma delas, tá? Então, dividindo aqui em 4 partes, 1, 2, 4 partes aí. Não está bem dividido não, mas vocês compreenderam. Então, dessas 4 partes a gente pega apenas uma, né? Tá aqui. Então, nesse ponto aqui que eu acabei de marcar, é o 3 inteiros e 1/4, que é exatamente o 3,25. Certinho? E para finalizar, nós temos o 2,333 reticência, que se vocês perceberem é uma dízima periódica. Mas nós já estudamos fração geratriz e sabemos transformar isso aqui em uma fração, tá? Então o procedimento aqui também é simples. Ó, o 2,333 reticência pode ser visto como 2 mais 0,333 reticência. Tá? E esse 0,333 reticência nós já estudamos em aulas anteriores, tá? É igual a 3 nonos. E aí quem quiser entender por que é exatamente 3 nonos, vai lá na aulinha de fração geratriz
e que lá vai estar explicado de forma bem tranquila. Só que dá pra gente simplificar, né? O 3 nonos, dá pra gente simplificar por 3, ficando 1/3. Então 2 mais 1/3. Isso daqui, novamente, pode ser visto como um número misto. 2 inteiros e 1/3. Certinho? Como é que a gente faz para localizar esse 2 inteiros e 1/3? 2 inteiros já está aqui, né? A gente tem que marcar 1/3 nesse intervalo. Marcar esse 1/3 significa pegar um intervalo, dividi-lo em 3 partes e pegar apenas uma dessas 3 partes. Certo? Aqui dividi em 3 partes iguais. Acabei de dividir. Dessas 3 partes eu pego uma delas. Peguei. E exatamente aqui onde eu peguei, esse 1/3, vai ficar localizado esse 2 inteiros e 1/3, que é, na verdade, 2,333 reticência. 2,33, vou colocar a reticência já, beleza? Então, pessoal, é dessa forma que eu gosto de localizar números na reta numérica. Lembrando que esse método de localizar é o método exato, tá? Você pode localizar no olho? Pode, e em muitas situações deve. Porque em muitas situações você quer apenas um esboço da situação, né? Você quer apenas um esboço da localização do número. Por exemplo, quando a gente está estudando geometria analítica, quando a gente está estudando a construção de gráficos, você não precisa ter essa precisão toda. Então, por exemplo, 3,25 a gente sabe que vai ser mais ou menos aqui no olho, né? Então você pode fazer isso. Essa aula é para explicar como a gente faz para fazer a localização exata, tá? E na forma fracionária, em alguns casos, colocando aí números mistos, fica muito tranquilo da gente fazer essa localização exata, certinho? Então vamos continuar aqui, que eu tenho mais algumas coisinhas para falar para vocês, para a gente encerrar nossa aula. Olha o que diz aqui, ó. Todo número racional tem um ponto correspondente na reta numérica. Na reta numerada, né? Então, qualquer número racional que você pegue, ele sempre vai ter um ponto correspondente nessa reta. Mas nem todo ponto da reta numerada corresponde a um número racional. O que é que isso significa? Significa o seguinte, que o conjunto Q, ou seja, o conjunto dos números racionais, não preenche toda a reta numerada. Pessoal, é como se existissem buracos, ó, a serem preenchidos, né, a serem completados com outro tipo de número, que a gente ainda não estudou. Professor, e qual é esse outro tipo de número? São os números irracionais, pessoal. Que até o momento nós não havíamos estudado esses números racionais. E a partir das próximas aulas aí nós começaremos a estudar esse tipo de número, tá? Então, só para vocês ficarem cientes que os números racionais, eles não preenchem a reta numérica como um todo. Fica alguns buracos, né? Como eu coloquei aqui. E esses buracos são exatamente preenchidos com esses números irracionais. E para finalizar a aula, eu deixo esse para quebra-cabeça, para vocês pensarem um pouco e deixar a resposta aí nos comentários, tá? Então, o primeiro para quebra-cabeça é o seguinte. Entre dois números inteiros, sempre há, ou seja, sempre existe outro número inteiro? Será que entre, por exemplo, o 0 e 1, existe algum número inteiro entre o 0 e 1? Essa é fácil de responder, né? E o outro, para quebra-cabeça, é o seguinte. Entre dois números racionais, sempre há outro número racional? E aí? Essa segunda pergunta já é um pouquinho mais delicada, né? Então, gente, essa foi a nossa videoaula. Se teve alguma coisa aqui que você não compreendeu, ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que a gente tenta explicar depois. E aguardem as próximas aulas, certo? Para vocês irem aprendendo aí cada vez mais. Valeu, gente, e até mais.